noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Café Orante. Então, hoje vamos estudar um pouco conversar um pouco, né, sobre a ressurreição. E a apresentação que vai aparecer nos slides, os créditos são da Estela. Ela fez uma apresentação muito bonita e eu vou colocar para vocês, para nós vamos ler aí, ó. Vou ler alguns slides e daí nós comentamos. O livro de Urântia, ele nos apresenta, assim, uma descrição, vamos dizer assim, detalhada de tudo o que aconteceu depois da morte de Jesus e durante a ressurreição, inclusive espiritualmente, né? Tanto aqui na Terra como nas hostes celestiais, com as hostes celestiais. Tudo que ocorreu, tudo que eles decidiram fazer. Então, é muito interessante, porque durante a leitura tem muitos detalhes de tudo aquilo que os seres celestiais resolveram fazer, tanto com o corpo de Jesus e o que eles puderam fazer na realidade. Que não, e como Jesus é um ser, é um filho criador, ele tem, assim, ele tem poderes especiais para com a própria ressurreição. Então, vamos lá. Logo após o enterro de Jesus, na sexta-feira à tarde, o dirigente dos arcanjos de Nébadon, então presente em Urântia, convocou o seu conselho para a ressurreição das criaturas de vontade, adormecidas, e começou a fazer considerações sobre uma possível técnica de reconstituição de Jesus. Esses filhos reunidos do universo local, criaturas de Micael, realizaram isso sob a sua própria responsabilidade. Gabriel não os havia reunido. Por volta da meia-noite, haviam chegado à conclusão de que a criatura nada poderia fazer para facilitar a ressurreição do Criador. Eles estavam dispostos a aceitar o conselho de Gabriel, que os instruíra para que desde que Micael havia dado a sua vida por seu livre-arbítrio, também teria o poder para retomá-la de acordo com a sua própria determinação. Nenhum de vós nada pode fazer para ajudar vosso Criador Pai no retorno à vida. Como um mortal deste reino, ele experimentou o falecimento dos mortais. Como soberano de um universo, ele ainda vive. O que vós estáis presenciando é o trânsito mortal de Jesus de Nazaré, da vida na carne para a vida na morôncia. O trânsito espiritual de Jesus foi completado no momento em que me separei de sua personalidade e tornei-me o vosso diretor temporário. Vosso Criador Pai escolheu passar pela experiência inteira das suas criaturas mortais, desde o nascimento nos mundos materiais, da morte natural e da ressurreição da morôncia, até o status de uma existência espiritual verdadeira. Aqui eu fiquei bastante impressionada com essa frase, né? Que o trânsito espiritual de Jesus foi completado no momento em que o ajustador se separou da personalidade de Jesus, né? E tornou-se o diretor temporário, no caso, da, é,
do, dos, dos ajustadores, né? Pelo menos foi assim que eu entendi. Se alguém entendeu diferente, depois podemos conversar. Às 2h45 de domingo de manhã, a Comissão de Encarnação do Paraíso, formada por 7 personalidades não identificadas do paraíso, chegou ao local e imediatamente desmembrou-se em torno do sepulcro. Às 2h50, vibrações intensas de atividades materiais e moronciais combinadas começaram a emanar do novo sepulcro de José. E às 3h02, nessa manhã de domingo, 9 de abril do ano de 30 depois de Cristo, a forma moroncial ressuscitada e a personalidade de Jesus de Nazaré saíram do sepulcro. Então, o que eu entendi aqui foi que vieram personalidades e eles dizem que não foram identificadas, né, do paraíso e ficaram em torno do sepulcro. E eles, em 15 minutos, mais ou menos, eles fizeram fizeram essa, como é que eu posso dizer? Eu acho que o corpo de Jesus foi é, consumido, né? Consumido e Mas eu acho sobrou que não foi aí, Lilian. foi em outra parte. Eu acho que aí eles fizeram ó, as vibrações intensas e atividades começaram a emanar do novo sepulcro. Aí foi na hora que Jesus ressuscitou, mas o corpo ainda ficou ali, porque eu acho que Ah, mais. tá. Lembra que Foi mais depois as adiante, né? criaturas Tá. intermediárias pediram, né, para. Ah, tá. Agora, o que eu achei interessante Isso. era por que que teve que vir essas personalidades? Porque, porque Jesus não foi Para transportado, ressuscitar será? Jesus. Porque a gente Então, vai morrer e vai ser transportado por um serafim, né? E Jesus, pelo que eu entendi, ele então, foi, porque porque Jesus foi ressuscitado aqui mesmo, por isso que eles tiveram que vir, eu acho, né? não, mas aqui fala, olha, isso que a gente tem que entender. Porque aqui fala, o trânsito espiritual de Jesus foi completado no momento em que me separei da sua personalidade. Tá, mas se tu for E- lá para aquela lá, porque Jesus ele ficou ali, ele apareceu logo em seguida para Maria Madalena. Ele não saiu dali. Isso, Então, por isso que eu acho que, isso. A olha, forma lê de novo esse aí para tu ver. Por isso que essas das duas e personalidades quarenta e tiveram que cinco, vir. ó, É, às 2h45 do domingo de manhã, a comissão de encarnação, a comissão de encarnação do é. paraíso, formada por 7 personalidades não identificadas do paraíso, comissão de encarnação. Então, é a mesma comissão que de encarnação de Jesus, então? Eu acredito que sim, que fez ele Porque nunca encarnar. foi falado dessa comissão É, de encarnação, formada por 7 personalidades não identificáveis do paraíso, chegou ao local e imediatamente desmembrou-se em torno do sepulcro. Então, desmembrou-se as duas, porque então às 2h45 minutos, vibrações intensas de atividades materiais e moronciais, uhum, combinadas, combinadas, começaram a emanar do novo sepulcro de José. E às 3h02,
nessa manhã de domingo, 9 de abril do ano 30 depois de Cristo, a forma moroncial ressuscitada e a personalidade de Jesus de Nazaré saíram do sepulcro. Então sim, Sim, porque ele é ah, que elas tiveram que vir porque ele ressuscitou aí, não vai ser como nós que vamos ser transportados, né? sim, eles tiveram, é que eles tiveram que a forma de Jesus moroncial apareceu nesse momento, né? Às três Sim. horas. Que Uhum. horas? Às 3:02. Alguém quer É. falar mais algum detalhe? Mas o detalhe que me chamou a atenção também foi essa comissão de encarnação do paraíso. Ô, Lília, mas ele não passou pelas etapas da Moronça, as 6 etapas? Ele passou também, pois é, e tem mais essa, que ele já tinha passado por essa, ele já tinha vivido eu acho que por duas vezes essa etapa das morôncias, quando ele, nas auto-outorgas, né, Estela? Ele já tinha vivido Como Moroncial. Ele como teve um uma ser encarnação dele que era moroncial, como Moroncial, é. não, Mas como um ser, depois, quando ele ascendeu ali, depois ele passou pelos mundos moronciais, rapidinho, mas ele passou. ele Mas passou depois também. da ascensão dele. Mas acho que foi uma coisa muito rápida, né? Porque É. aconteceu quase que tudo junto. Uhum. Por isso que dá uma certa, assim, que horas que esse corpo foi é, diluído, né? Não sei como dizer. É, eu acho que mais adiante ali eles já falam, em seguida eles. Tanto que quando Mas, eles chegaram lá não tinha mais corpo, né? Quando os outros foram. quando 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 Maria foi começaram lá a ver, não chegar, tinha é. mais corpo. Pode Não. falar, Roberto. Ô, Lília, Olha, o computador dele já era fusionado? Espere só um pouquinho que o Roberto vai falar, quem sabe ele responda a sua pergunta, seu Adão. Ligado. oi, Adão. Pode. Oi, pessoal. Olha, essa Pode ser. comissão de 7 personalidades do paraíso, ela talvez se explique com algumas outras revelações. Por exemplo, em algum momento do livro de Urântia se diz que, para os reveladores, um dos milagres mais inexplicáveis é a encarnação de um filho criador numa Sim, humilde forma humana. Então, tanto o nascimento quanto a passagem de Jesus, eu creio que é um evento, de certa maneira, cósmico. E daí, essas personalidades do paraíso estarem presentes. Jesus já era uma pessoa espiritual. Há uma outra revelação que a alma de Jesus, essa que ressuscitou no corpo moroncial dele, atualmente ela está em Sonariton, o mundo do Filho Eterno, e que talvez em algum momento do futuro ela vá liderar o corpo de finalitores perfeitos desse universo local de Nébalon que o nosso Senhor Jesus Cristo criou. Então, essa ressurreição de Jesus, eu creio que é um evento muito mais universal e importante e paradisíaco, digamos assim, que uma ressurreição de um ser humano como nós que começamos a existir há, há cerca, há no máximo 100 anos atrás. Não sei se tem algum centenário aqui, mas é isso. bem, não dá. Então vamos continuar mais um pouquinho.
para ver se essas perguntas aí nos são respondidas. Então, tem muitos detalhes. É muito legal esse documento. Depois de ressuscitado, Jesus emergiu do sepulcro. O corpo de carne no qual ele tinha vivido e trabalhado na terra por quase 36 anos ainda jazia lá no nicho do sepulcro, envolto no lençol de linho, exatamente como havia sido colocado, para descansar, por José e pelos seus amigos, na sexta-feira à tarde. Nem a pedra diante da entrada do sepulcro havia sido movida para nada. O selo de Pilatos, então aqui, ele saiu do sepulcro com a pedra não removida? Peraí. O selo de Pilatos permanecia intacto ainda. Os soldados ainda estavam de guarda. Os guardiães do templo tinham estado em vigília contínua. A guarda romana havia sido mudada à meia-noite. Nenhum desses vigias suspeitava de que o objeto de sua vigia havia levantado-se em uma nova forma mais elevada de existência. Então, conclui-se que ninguém estava diante do sepulcro. Stella. Não, os guardas estavam ali ainda, né? Mas eles não. Eu entendo que Jesus levantou do sepulcro ali, mas não sei, ali no outro diz que ele saiu, né? Jesus, ele emergiu do sepulcro, mas os guardas não viram ele, né? Porque ele estava na forma moroncial. Mas, ó, o corpo de carne no qual ele tinha vivido trabalhava lá, envolto no lençol de linho, exatamente como havia sido colocado, tá? O corpo de Jesus estava dentro. Por Sim. José na sexta-feira à tarde. Nem a pedra diante da entrada do sepulcro havia sido movida para nada. O selo de Pilatos permanecia intacto ainda. Os soldados ainda estavam de guarda. Ah, ainda estavam de guarda. Os soldados estavam de guarda, mas os guardiões do templo tinham estado em vigília contínua. A guarda romana havia sido mudada à meia-noite. Ah, ela havia sido mudada. Tá certo. É. Nenhum desses vigias suspeitava de que o objeto de sua vigia havia levantado-se em nova forma mais elevada de existência. Eles não tinham como ver, ele estava na forma moroncial. É, então, é, quando ele saiu do sepulcro, ainda estava com a pedra, estava no lugar. Sim, a pedra só foi removida quando tiraram o corpo dele, me parece que é isso. Então, vamos ver. Peraí. Aí, aí que foi. A humanidade é lenta para perceber que em tudo o que é pessoal, a matéria é o esqueleto da morôncia, e que ambos são uma sombra refletida da realidade espiritual que perdura. Quanto tempo haverá de passar até que vós considereis o tempo como a imagem em movimento da eternidade e o espaço como uma sombra fugaz das realidades do paraíso? Não sei quanto tempo haverá de passar. Para Muito nós ainda. aqui é realidade. Até onde podemos julgar até onde podemos julgar nenhuma criatura deste universo, nem a personalidade alguma de outro universo, nada teve a ver com essa ressurreição moroncial de Jesus de Nazaré. Sabemos que nenhuma criatura do universo local participou desse despertar moroncial. Percebemos as 7 personalidades do paraíso em torno do sepulcro, mas não as vimos fazer nada para o despertar do Mestre. Tão logo Jesus apareceu ao lado de Gabriel, bem acima do sepulcro,
as 7 personalidades do paraíso indicaram sobre a sua intenção de partir imediatamente para o verso. Eu acho que eles só vieram Vieram só apreciar. não, testemunhar, né? É, Testemunhar. Ó, realmente ressuscitou e tal, mas não né? Da fizeram forma nada. merecida. Mas ali, né, quando eles fazem aquela pergunta, quanto tempo haverá de passar até que vós considereis o tempo como a imagem em movimento da eternidade e o espaço como uma sombra? Eu acho assim, quanto mais a gente lê e a gente se aprofunda nessas verdades espirituais, a gente tem uma ideia de que tudo é uma experiência que nós devemos passar, mas que, como Jesus diz, né, nós estamos, é como se estivesse sobre uma ponte, que nós não devemos fazer morada, mas que nós só devemos atravessar, que a gente deve viver essa vida, deve viver essa experiência muito da melhor maneira que a gente puder, mas que é somente que tudo passa, que tudo vai passar, que não é definitivo, que nós estamos a caminho da nossa, da nossa real, da nossa verdadeira, não sei se posso dizer personalidade, mas do nosso verdadeiro eu espiritual. Acho que posso dizer assim, né? Então a gente vai entendendo aos pouquinhos que nós não somos finitos, mas que nós somos candidatos à eternidade. A Dani levantou a mão. Dani, Essa parte aí de que a gente considere o tempo como a imagem em movimento da eternidade, até que dá para ter uma compreensão assim, basiquinha, né? Digamos assim. Mas, e essa interpretação aqui, como que vocês fazem do espaço como uma sombra fugaz das realidades do paraíso, levando em consideração que o espaço está sob o domínio da ministra divina, e todo esse conceito aí de que a gente tem de espaço, esse conceito assim mais simples, simples entre aspas, que o livro de Urântia traz. E aí, como que seria essa sombra fugaz aí do paraíso? Eu não consegui compreender esse nome sombra do paraíso. uma sombra do paraíso. Eu acho que eles usaram uma figura de linguagem aí, uma coisa que, Eu né, acho que eu vejo uma sombra fugaz, quer dizer, algo que momentâneo, assim, diante da é, eternidade, é algo que, não sei, eu entendo fugaz como que passa rápido, e também fugaz como algo bastante incompleto, né? Algo. Sim, Lili, a pergunta que eu estou fazendo realmente é para o nome sombra, porque quando falou sombra, eu associei a uma sombra, minha sombra, por exemplo. Quando eu estou pegando aqui um sol, que tem uma sombra, uma É, árvore que dá sombra. É nisso, eu entendo que é uma figura de linguagem, mas trazendo para esses conceitos e definições que o livro de Urântia traz sobre espaço. eu o entendo como. Roberto levantou a mão, vamos ver Ah, se o ele. Roberto acho que pode explicar melhor. Vou me dar mais uma. Sim, olha, pessoal, na matemática, quando você tem várias dimensões, a projeção de um objeto em uma das dimensões é uma espécie de uma sombra. Então, quando você tem, por exemplo, a dimensão horizontal da Terra, a sombra é a projeção do, da imagem de um ser tridimensional na dimensão horizontal da Terra. Pois bem, as dimensões tempo-espaciais são finitas. E o paraíso
é uma realidade absoluta, com infinitas dimensões de possibilidades. Então, quando o revelador diz que o tempo e o espaço é uma sombra das realidades absolutas e eternas do paraíso, ele está dizendo que o paraíso tem infinitas dimensões, que ele não é limitado como as dimensões do espaço finito. E que a realidade do paraíso é absoluta e eterna. Ela não é fugaz, como as realidades temporais do finito. Então, eu entendo sombra, porque as dimensões do paraíso são infinitas e as do tempo e do espaço são finitas. Então, seres absolutos multidimensionais, eles são uma projeção nas dimensões finitas do espaço. E a eternidade da realidade do paraíso, ela se manifesta no tempo como algo fugaz e efêmero. É assim que eu entendo matematicamente essa expressão poética verdadeira e precisa dos reveladores. Muito bom. Eu entendi assim também, Roberto, só que eu não sabia explicar. É muito bom. Bem legal, bem legal. Uhum. Gostou, Dani? Gostei, trouxe Legal, clareza. legal. Então vamos continuar um pouquinho mais. Esclareçamos definitivamente o conceito da ressurreição de Jesus, fazendo as seguintes afirmações. Número 1. O seu corpo material ou físico não é uma parte da personalidade ressuscitada. 2. Ele não emergiu do sepulcro como um espírito, nem como Micael de Nébado. Ele não apareceu na forma do soberano Criador, tal como fora antes da sua encarnação, à semelhança da carne mortal em Urântia. 3. Ele saiu do sepulcro de José na forma semelhante das personalidades moronciais daqueles que, como os seres moronciais ascendentes ressuscitados, emergem nas salas de ressurreição do primeiro mundo das mansões desse sistema local de Satânia. Uhum. Eu tô achando bem difícil essa parte. Não, ele apareceu como um moroncial, assim como nós vamos ressuscitar na primeiro mundo das mansões, do mesmo jeito. Então, peraí. O seu corpo material, o físico, não é uma parte da personalidade ressuscitada. Ah, tá, ok. Sim, é o corpo que ficou lá. Ele não emergiu do sepulcro como espírito, nem como Micael de Neto. Sim, tá. Ele não apareceu na forma do soberano Criador, tal como fora antes da sua encarnação, a semelhança da carne mortal em Lute. Então, alguma dúvida aqui? Não, ele emergiu como uma personalidade moroncial, assim como nós Mas vamos. não nas morôncias, né? Ele emergiu aqui, Não, é que a diferença é que ele surgiu aqui, né? não nas salas de ressurreição. Mas acho que a gente vê. Mas lá na sala de ressurreição não tem uma estátua, um objeto erigido como é que se diz, em homenagem a ele? Mas não é na sala de ressurreição, eu acho. Eu não Na me lembro primeira direito morôncia? onde é que é, mas. Ah, é na primeira morôncia, né? É. Então vamos ver mais. O primeiro ato de Jesus, depois de levantar do sepulcro, foi o de saudar Gabriel e instruí-lo a continuar na função de executivo dos assuntos do universo entregue a Emanuel. E então solicitou o dirigente dos Melquisedeques que transmitisse a sua saudação fraternal a Emanuel.
pediu ao Altíssimo Dedência, pela autorização dos anciães dos dias, para o seu trânsito mortal. Desculpe, pediu ao Altíssimo Dedência, pela autorização dos anciães dos dias, para o seu trânsito mortal. E voltando-se para os grupos moronciais dos 7 mundos das mansões, aqui reunidos para saudar e dar as boas-vindas ao seu Criador, como criatura da sua própria ordem, Jesus disse as primeiras palavras da sua carreira pós-mortal. Disse Jesus, o Jesus moroncial: tendo terminado a minha vida na carne, permanecerei aqui por um breve período, na forma transitória, para que eu possa conhecer melhor e mais completamente a vida das minhas criaturas ascendentes, e para que em seguida eu revele a vontade do meu Pai no paraíso. Depois de haver falado, Jesus sinalizou para o ajustador personalizado e para todas as inteligências do universo, reunidas em Urântia para presenciar a ressurreição, a fim de que fossem imediatamente despachadas para atender aos seus respectivos compromissos no universo. Jesus começava agora os contatos de nível moroncial, sendo apresentado como criatura aos requisitos da vida que ele tinha escolhido viver por um curto tempo em Urântia. Essa iniciação ao mundo moroncial necessitou de um período de mais de 1 hora do tempo terreno e foi por 2 vezes interrompida pelo seu desejo de comunicar-se com as suas antigas companheiras na carne. Quando elas vieram de Jerusalém para espiar com admiração dentro do sepulcro vazio e descobrir o que consideravam uma evidência da sua ressurreição. Então, enquanto ele estava se iniciando no mundo moroncial, o que ele ficou por 1 hora, né? Aconteceu a visita ali da, da Maria, né, Madalena? Das mulheres, a primeira, né? Foram elas. É. Às 13h10, enquanto Jesus ressuscitado se confraternizava com as personalidades moronciais reunidas, vindas dos 7 mundos das mansões de Satânia, o dirigente dos arcanjos, anjos da ressurreição, aproximou-se de Gabriel e pediu-lhe o corpo mortal de Jesus. E o dirigente dos arcanjos disse: podemos não participar da ressurreição moroncial da experiência de auto-outorga de Micael, nosso soberano, mas gostaríamos de ter os seus restos mortais sob a nossa custódia para a dissolução imediata. Não nos propomos empregar a nossa técnica de desmaterialização. Meramente queremos invocar o processo do tempo acelerado. Suficiente para nós já é havermos visto o soberano viver e morrer em Urântia. As hostes do céu seriam poupadas da recordação de ter de suportar a visão da degradação lenta da forma humana do Criador e sustentador de um universo. Em nome das inteligências celestes de todo o Nébado, peço um mandado dando a mim a custódia do corpo mortal de Jesus de Nazaré e o poder de procedermos à sua dissolução imediata. Então, quem fez esse pedido, né, foram O dirigente dos arcanjos ali. o dirigente dos arcanjos.
Anjos da ressurreição. Fala, Dani. Eu sei que aliás, os anjos não têm essa emoção medo que a gente tem. Mas eu fiquei com a impressão, não sei se são anjos ou arcanjos aí que pediram essa questão da dissolução do corpo de Cristo, né? Mas fiquei com a impressão de que eles acessavam de alguma forma sofrimento, porque não queriam, tipo, ver ou saber, sei lá, desse corpo material que eu entendo é o corpo físico igual o nosso, né? E aí também fiquei com um questionamento de qual era o ponto de vista desses seres aí sobre o corpo do Micael. Era assim, que era algo sagrado, era algo que tinha algum tipo de emanação de alguma coisa, porque é muito curioso pedir essa dissolução com essa. Ele explica aqui, ó. As hostes do céu seriam poupadas da recordação de ter que suportar a visão da degradação lenta. Imagina um corpo igual o nosso. Quanto tempo demora até ser devorado por vermes e tudo no cemitério? É horrível. E eles só queriam poupar que Jesus era Micael de Nébadon, né? Era um ser divino. Eles queriam poupar deles assistir essa degradação do corpo dele. O cara já tinha sido morto na cruz lá. E ainda ter que ver o corpo dele se deteriorar desse jeito, era só por isso mesmo. Pois é, mas é porque assim, quando fala assim de seres assim, aparentemente o ponto de vista sobre a morte, a degradação do corpo físico, material, não é igual à nossa. De que, tipo, se eu fosse ver o corpo da minha mãe se degradando, eu vendo, eu tendo acesso, eu assistindo, seria uma imagem horrível com a consciência que eu tenho agora, sobre o que é morrer e sobre o que é um corpo físico. Aí por isso que eu fiquei assim, gente, será que eles têm o mesmo conceito humano que a gente tem sobre o corpo físico? De achar Sim, tão mas horroroso. o do Jesus ia se degradar igual os nossos. Sim, mas eu entendo o que ela tá perguntando. Acho que o Sabino tem alguma coisa para falar. Fala, Sabino. Agradeço a oportunidade. Devemos sempre ampliar todos os nossos conceitos para um conceito maior que se aproxima de nós. Porque o nosso mais alto conceito será o mais baixo que o nível mais alto vai encontrar. Então, o ponto de vista é muito amplo, é muito abrangente. O nosso ponto de vista é limitado, além de minúsculo e muito pobre. Ampliemos o nosso ponto de vista para ver dois atos hediondos que acontecem no nosso nível. E o detalhe, a sombra que existe aqui é real para todas as sombras que compartilham do mesmo nível. Portanto, a nossa vida transitória, temporária, ilusória, projetada, sombra, é real para todo o nível que relaciona-se conosco. Então, a relatividade é valiosa, é importante e existe. A relatividade e as relações não são sombras, não são falsas, não são ilusórias. As relações são reais. E com as relações realizamos experiências, porque sem relações não há experiências. Portanto, o nosso ponto de vista vê dois fatos hediondos: o assassinato terrível, ignóbil de uma entidade divina
que veio ao seu mundo criado para nos conhecer e apresentar o nosso Pai. O Pai daquele que em nós diz: eu sou, eu sei que sou. Então, esse que veio aqui passou pelo hediondo fato do assassinato da mais humilhante forma, e por aqueles que se diziam religiosos. Então, a primeira relação, esse fato, que já foi o primeiro. O segundo fato hediondo é a dissolução da matéria pela sombra, pela ilusão. Porém, é real para o que está no mesmo nível. Então, enfrentamos a putrefação e a decomposição do corpo humano, que é a mais hedionda e terrível cena. Às vezes, andando pelo campo, nós encontramos cadáveres de animais em putrefação. Ali há o cheiro, o odor, o aroma, os vermes e tudo que nos aterroriza diante daquele fato. Então, a nossa visão deve ser ampliada no sentido de evitar esses danos. Por isso, no nosso mundo, a cremação é um ato sanitário, preventivo da saúde, porque a putrefação no solo apodrece as raízes e tudo que está no subterrâneo e prejudica um pouco o que vem acima. Então, a putrefação deve ser evitada. No caso dos seres humanos, que têm uma personalidade dada pelo Pai, que tem uma mente dotada pela ministra divina, oriunda do Espírito Infinito, que atua conosco pelo Espírito Santo também. Então, esses elementos em nós nos tornam dignos e merecedores de escapar da putrefação. Então, imaginemos uma entidade divina, criadora de um universo. Abrevia-se para essa entidade o tempo, reduzindo a microsegundos a putrefação, e reduz-se e abrevia-se para essa entidade o espaço, consumindo todos os elementos componentes daquele corpo que foi carne e sangue. E tudo acontece em uma fração do nosso tempo sombra, relativo, mas efetivo para nós que aqui nos encontramos. Então, a nossa visão diz, é um ser divino que não merece passar nem pela putrefação do corpo, nem pela morte do corpo pelo assassinato. Liberemos essa entidade. Então, nossa visão deve ser esta: abominar a cruz com o Cristo preso nela, porque é o símbolo mais abominável que guardamos. Desapareçamos com este símbolo, para que a nossa memória vibre com essa imagem que a Lilian colocou na ressurreição. Dê um intervalo, por favor, Lilian, de 1 minuto para a reflexão interna e mostre aquela imagem novamente. Muito obrigado. Desculpem pelo prolongamento. Vamos fazer, então, um intervalo de 1 minuto.
Dani, pode falar. Então, gente, essa questão de pontos de vista e de relatividade, o interessante é perceber que cada ponto de vista, quando unido, assim, no sentido de que você também consiga ver por outros, é que vai fazendo quebra-cabeça para juntar, chegar naquele todo. E do meu ponto de vista, um corpo putrefado é uma imagem para mim natural, por exemplo. Se eu estiver passando por um lugar e tem um boi morto, que está lá, né, aquele cadáver, aquela coisa, eu não acho aquilo horrível, mas eu também compreendo do corpo divino de Cristo. E, assim, se fosse no caso para, né, dissolver rápido o corpo dele, eles poderiam ter, por exemplo, cremado, mas eu sei que lá na época, não sei se era permitido no meio dele da religião. O que eu estou levando assim em consideração assim realmente pegando também lá no início quando falou que quando ele saiu do sepulcro, né, o corpo dele não fazia parte da personalidade divina. E eu fiquei me perguntando se esses nossos corpos aqui também têm esse mesmo conceito ou se era uma característica única de Cristo. O nosso corpo não faz parte da nossa personalidade doada por Deus? Mas, Dani, está muito claro isso no livro, quando a gente ressuscita, a personalidade vai, a alma vai, fica só o corpo material aqui. Isso aí é uma coisa muito óbvia. A personalidade não vai ficar grudada nesse corpo aqui. Isso aí nem Não, a mas eu acho mente. que eu Exatamente por isso, entendi. Estela, que eu estou questionando essa questão dos anjos não suportarem essa questão do corpo, entendeu? O que tinha no corpo de Cristo, então? E qual seria, então, assim, o que é, então, assim? É um negócio que ficou, para mim, ficou um ponto de interrogação. Eu não consegui compreender em que nível seria, porque fica Mas está uma coisa. explicado ali, o Sabino também, está explicado ali no slide, o Sabino falou muito bem também. Eles não quiseram o Jesus como um ser divino presenciar essa dissolução do corpo, aí ser consumido por vermes e tudo. Que nem agora o Sabino falou, agora a gente já tem a cremação para evitar que aconteça isso com os nossos também. Então, Mas eu acho que eu eu acho que é um entendi a detalhe Dani. da ressurreição isso. Mas eu entendi a Dani no sentido de, eu fiquei assim também, por que os anjos tiveram esse sentimento? Porque com uma coisa que é material, porque, querendo ou não, o corpo de Jesus era material, só que eles consideravam o corpo de Jesus especial. Eu acho que é por isso. E os anjos, eles devem ter sentimentos, sim, eles têm sentimentos. Acho que todos os seres têm sentimentos, né? Parecidos com os nossos, devem ter, porque se eles tiveram esse horror, né, de ver Jesus, de presenciar a deterioração do corpo de Jesus, então eles têm sentimentos. Tanto que Lúcifer, quando viu o que aconteceu com Jesus, disse que ele virou o rosto. Ele mesmo ficou horrorizado de ver Jesus. Tem a descrição lá do horror que eles passaram quando É, Jesus foi crucificado, mas ninguém nunca é, disse que eles não Eles não sentem. têm, é porque tem, né, essa crença de que eles não compartilham do mesmo sentimento com o ser humano. Eles não têm, assim, mas eu creio que eles têm sim. Como está descrito no livro, né, eles têm toda essa questão. Só que a gente pode até voltar nessa, porque isso aí dá pano para manga, sabe, Dani? Eu também tenho alguns questionamentos. A gente pode voltar isso no final da apresentação, tá ok? Tá bom? Tranquilo, de boa. Tá, Pode. tá bom, então. Para a gente continuar da ressurreição mesmo, né?
Que certas coisas, por isso que tem certos detalhes assim que são novos para nós mesmo. Então vamos lá, continuar mais um pouquinho. Hum. Tchum. E após Gabriel e o Dedentia conferenciarem, foi dada ao porta-decano Altíssimo, voz dos arcanjos das hostes celestes, a permissão para que ele dispusesse dos restos físicos de Jesus como julgasse conveniente. Depois de ser-lhe concedido esse pedido, o dirigente dos arcanjos convocou para ajudá-lo muitos dos seus companheiros, junto com uma numerosa hóstia de representantes de todas as ordens de personalidades celestes, e então, com o auxílio das criaturas intermediárias de Urântia, eles deram prosseguimento à tomada de posse do corpo físico de Jesus. Então, quer dizer, foi todo. Eles pediram autorização para Gabriel, né? Para os Altíssimos, e teve aí até, depois foi dado, né, a autorização, e esses arcanjos, esse arcanjo, ele, não foi ele que fez, mas ele fez junto com, ele fez esse procedimento, né, do corpo de Jesus, um corpo mortal, junto com várias personalidades celestes, né, representantes de todas as ordens de personalidades celestes e com auxílio das criaturas intermediárias. Então, aí que entra também as criaturas intermediárias. Então, foram vários seres ali envolvidos. Enquanto eles se preparavam para remover o corpo de Jesus do sepulcro, antes de dispor dele de modo preparatório, de modo a dar-lhe uma dissolução quase instantânea, condigna e de modo reverente, foi designado às criaturas secundárias de Urântia que rolassem as pedras, afastando-as da entrada da tumba. Então, foi nesse momento que foi rolada as pedras. Vamos ver mais um pouco. A crença cristã da ressurreição de Jesus tem sido baseada no fato do sepulcro vazio. Foi real e verdadeiramente um fato que o sepulcro estivesse vazio, mas essa não é a verdade da ressurreição. A tumba estava real e verdadeiramente vazia quando os primeiros crentes chegaram. Mas esse fato, associado ao da indubitável ressurreição do Mestre, levou à formulação de uma crença que não era verdadeira, o ensinamento de que o corpo material e mortal de Jesus levantou-se da cova. A verdade relacionada às realidades espirituais e aos valores eternos nem sempre pode ser deduzida de uma combinação de fatos aparentemente reais. Ainda que os fatos individualmente possam ser materialmente verdadeiros, não significa que a conjunção de um agrupamento de fatos deva necessariamente conduzir a conclusões espiritualmente verdadeiras. O sepulcro de José estava vazio, não porque o corpo de Jesus havia sido recuperado ou ressuscitado, mas porque as hostes celestes tiveram o seu pedido concedido, o pedido de dar a ele uma dissolução especial e única, um retorno do pó ao pó, sem a intervenção das demoras do tempo e sem a operação dos processos ordinários e visíveis
de decadência mortal e de decomposição material. Pouco depois das 4:30 da manhã desse domingo, Gabriel convocou os arcanjos até perto de si e preparou-se para inaugurar a ressurreição geral de terminação da dispensação adâmica em Urântia. Quando a vasta hoste de serafins e de querubins, envolvida nesse grande acontecimento, encontrava-se organizada em formação apropriada, o Micael Moroncial apareceu diante de Gabriel, dizendo: do mesmo modo que o meu pai tem vida em si próprio, ele a deu ao filho para que tivesse vida em si próprio. Embora eu não tenha ainda reassumido plenamente o exercício da jurisdição do universo, essa limitação autoimposta de nenhum modo restringe o outorgamento da vida aos meus filhos adormecidos, que tenha, pois, início o chamado da lista de ressurreição do planeta. Então, essa parte aí também é reconhecida, né, pela Igreja Católica que Jesus ressuscitou aqueles que estavam mortos, né, ali naquele momento, que foi a inauguração de uma é, ressurreição de época, né, que a gente fala. E especialmente surpresas ficaram ao ver a pedra rolada para fora da entrada do sepulcro, pois... Mas espera aí um pouquinho, será que eu pulei? Ah, não, já passou por 6, tá. Então, aqui as mulheres, né? Aqui no caso das mulheres. Elas ficaram surpresas ao ver a pedra rolada para fora da entrada do sepulcro, pois enquanto estavam vindo entre si, chegaram até a dizer: quem nos ajudará a rolar a pedra? Então elas puseram a sua carga no chão e começaram a olhar umas para as outras, temerosas e em grande espanto. Enquanto estavam ali de pé, atônitas, tremendo de medo, Maria Madalena aventurou-se a contornar a pedra menor e ousou entrar no sepulcro aberto. Essa tumba de José ficava no seu jardim, nas colinas, do lado leste da estrada, e também dava face para o lado leste. A essa hora, apenas a luz da madrugada de um novo dia permitiu a Maria ver o local onde o corpo do mestre havia sido colocado e discernir que ele não mais estava ali. No recesso da pedra, onde haviam deitado Jesus, Maria viu apenas o pano dobrado, em que a sua cabeça estivera repousando, e todas as bandagens, com as quais havia sido envolto, intactas e dispostas sobre a pedra, tal qual estiveram antes de as hostes celestes haverem levado o corpo. O lençol que os cobria encontrava-se aos pés do nicho fúnebre. Pois é, eu não acredito muito no Santo Sudário, né? Porque Jesus dizia que não ia deixar nada, né, para ser adorado. Mas Sim, aqui tá bem claro, né, que as bandagens, o lençol, como é o pano que estava repousando, ficou tudo ali, né? ficou O pano que estava dobrado, repousando a cabeça dele. Então, e o livro também não fala o que foi feito dessas coisas ali, né? o lençol que cobria, né? É, Que mas, cobria. mas Então, tinha é, três coisas, né? Tinha o pano dobrado. Maria viu apenas o pano dobrado, em que a é. sua cabeça estivera repousando, e todas as bandagens intactas e dispostas sobre a pedra. E mais o E o, lençol. e o lençol que o cobria encontrava-se aos pés. Uhum. Então, tinha três coisas ali.
Lila ou Três tipos de Marcelo, plano. você Oi? podia me explicar esse transporte saráfico, quando as pessoas, quando dá uma dispensação, são trilhões de pessoas, né? Como é É, trasladado esses corpos, sei lá, né? Esses corpos não, seria só o registro, porque eles falam no transporte saráfico, né? Essa dispensação são trilhões e trilhões de pessoas, né, que se acordam, né? Alguém é. poderia me explicar como funciona isso, assim? Tem uma noção? Então, essa parte aí, ela é bem específica. Quando dessa ressurreição dos mortos, né? O que que acontece com esse tanto de pessoas? Eles são levados pelos seus serafins. De alguma maneira, cada um tem que se responsabilizar pelo o seu serafim, né? Vai se responsabilizar por cada um ali. Vai ser repersonalizado, vão aparecer na sala da ressurreição, porque é uma ressurreição epocal. Então, cada um vai ser Então levado fala pelo seu serafim. que é meia-noite, eles fazem esse transporte, tal, alguma coisa assim. Não, Meio não. que isso, né, para Essa aí é uma ressurreição. Essa aí foi feita às 4 horas da manhã, né? Foi feita às 4 horas da manhã, quando Jesus, de acordo ali, mais acordar ou todo menos, mundo, foi então, de né? madrugada. Foi especial, né? Porque é uma ressurreição Então, especial. E eles fazem, todos os serafins de cada pessoa ali estão apostos para receber, né? Essas personalidades. Estão todos apostos, porque é uma ocasião especial. então são transportados mesmo, né? Daqui. Não, não. É, porque eu pensei que ia para lá só o registro, no caso, né? A pessoa Eu, ia en- formar um novo corpo lá, tal, alguma coisa assim. não, eu entendo como ressurreição mesmo. Mas eu acho assim, ó, que se uma vez a gente discutiu, tá numa sala. Aham. Isso aí não fica um monte de alma num depósito ali. Quando a gente morre, já fica a nossa alma, já fica depósito do serafim. É, Então, Eles ficam esperando, então, já tá a com ressurreição eles. na Já primeira tá com morança. eles esperando a ressurreição. Não fica ali um monte jogado num depósito e chega alguém lá e vai ressuscitar. Ela já tem que estar com o serafim. eu sempre acho que tá tá com eles. Não Tá está com de aqui alguma na maneira. Terra. Eu não sei onde eles estão, mas está com eles. É. Então, esse depósito, um exemplo, ficaria lá nas moronças, né? A primeira moronça, a segunda, a terceira, né? Não, tá com os serafins. Eu É, acho mas não que sei onde pode fica o ser até serafim. no mundo dos serafins, numa dessa, né? É, mas No está com mundo dos eles. serafins, nas Morôncia, pode até É, ser, mas o livro não deixa claro. É uma conjectura que eu estou fazendo aqui. uma vez a gente discutiu essas coisas. Onde é que fica? Fica com o serafim, né? É, Provavelmente. Porque corpo físico Para não nós, tem. para mim, Corpo material moroncial não tem. complicado. é, É a mesma coisa que vai ressuscitar lá o terceiro dia. Fica com o serafim. Só que ressuscita 1000 anos, sei lá quantos anos depois, vai. é. No caso, Então, seria a pessoa como morreu um hoje, embrião? já assume, então, o Sarafim já leva eles. É. Uhum. Aí O que fica que é, numa Leonardo? reserva lá. Hã? A, Aí a fica numa alma, no reserva, caso, seria, milenar ou do terceiro dia, né? Isso. O que que é, Leonardo? no caso, seria a alma que estaria com o serafim seria como um embrião, é isso? Aí o que Isso. fusiona é a personalidade, é isso? Na realidade, o que fusiona, porque a alma, ela, ela tem um é dado um novo corpo, né, nesse momento, para essa alma, um corpo morancial, e, e nesse momento o ajustador volta e a personalidade também, a personalidade daquela pessoa. Eles não E, Sim, aí falam no onde é que caso, fica. aí essa personalidade, O mistério, eles não falam onde é que fica a personalidade. Eles falam
da alma, das memórias que ficam com o ajustador, a alma com o serafim, né? Mas a personalidade eles não dizem onde fica. Uh-uh. Então, Estela, Porque parece a assim uma personalidade é magia. só para Não, fusionar, depois né? Aí a personalidade no caso, quando a gente ressuscita, a personalidade volta. Aí a gente vai com, com, ressuscitar com, como Estela, como Lilian, como Isso, porque a Leonardo. nossa personalidade como, já está aqui. com, Nós como recebemos a identidade, né? personalidade quando a Mas, gente, mas não sabemos ainda, mas então, a recebemos gente a recebe personalidade sem uma aqui na Terra identidade, né? ainda. Então, a personalidade, mas aí sem identidade. Aí a gente dá uma identidade para essa personalidade estar fusionando, né? Quando ela fusiona, ela aí já leva uma identidade nossa, né? De que Sim, deve ser mas a nossa nossa, experiência. É, mas a eu fusão é creio, bem depois. Aqui é a ressurreição ainda. Ô, Estela, e o é, julgamento, Estela? O julgamento seria em qual nível moroncial? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Que julgamento. o Então, julgamento as das pessoas estão sendo almas. julgadas, Eu acho que desde aqui nós temos vários níveis de julgamento, seu Adão. mas lá em cima também, na morança tem, né? É, aqui também tem. Aqui também nós somos julgados. Mas não é esse julgamento, acho como as religiões falam, isso aí não, É esse um juízo julgamento Julgamento final, ele que. não pode é? ser, ele pode ser aniquilado também, né? E isso. Depende. Tem gente que Então, já recebe né, o corte aqui mesmo. Mas isso a gente podemos continuar mais um pouco, daí a gente volta a essas questões. Vamos mais da ressurreição. Então, Maria volta lá e vê os panos, né? Enquanto enquanto essas mulheres estavam sentadas ali, durante aqueles momentos da madrugada desse novo dia, elas viram a um canto um vulto estranho, calado e imóvel. Por um momento ficaram de novo amedrontadas, mas Maria Madalena, correndo até lá e dirigindo-se a ele, como se fosse o jardineiro, disse: Para onde tu levaste o mestre? Onde o puseram? Diz-nos para que possamos ir buscá-lo. Quando o estranho não respondeu a Maria, ela começou a chorar. Então Jesus falou a elas, dizendo: A quem procurais? Maria disse: Procuramos por Jesus, que foi colocado para descansar na tumba de José, mas ele se foi. Sabes para onde o levaram? Onde Jesus? Então Jesus disse: E esse Jesus não vos disse na Galiléia mesmo que morreria, mas que se levantaria novamente? Essas palavras assombraram as mulheres, mas o mestre estava tão mudado que elas ainda não o reconheceram, de costas que estava para a escassa luz. E enquanto elas pesavam as suas palavras, ele dirigiu-se a Madalena com uma voz familiar, dizendo: Maria. E quando então ouviu essa palavra, dita com uma compaixão tão bem conhecida e uma saudação afetuosa, ela soube que era a voz do Mestre, e correndo ajoelhou-se aos seus pés, ao mesmo tempo em que exclamava: Meu Senhor e meu Mestre. E todas as outras mulheres reconheceram que era o Mestre que estava diante delas, na forma glorificada, e depressa se ajoelharam diante dele. Quando Maria tentou abraçar os seus pés, Jesus disse: Não me toques, Maria, pois eu não sou mais como tu me conheceste na carne. Nessa forma eu permanecerei convosco por uma temporada, antes de ascender ao Pai. Mas agora
Ide, todas vós, e dizei aos meus apóstolos e a Pedro, que eu ressuscitei e que vós já falastes comigo. Após recuperarem-se do choque de um tal assombro, essas mulheres apressaram-se de volta à cidade, indo para a casa de Elias Marcos, onde contaram aos 10 apóstolos tudo o que lhes havia acontecido. Mas os apóstolos não ficaram inclinados a acreditar nelas. A princípio pensaram que as mulheres haviam tido uma visão, mas quando Maria Madalena repetiu as palavras com as quais Jesus tinha dirigido-se a elas, e quando Pedro ouviu o seu nome ser pronunciado, ele correu para fora da sala de cima, seguido por João, em grande pressa para chegar ao sepulcro e ver essas coisas por si próprio. Enquanto essas mulheres estavam. Esse aqui já foi. Enquanto Maria permanecia ali, depois de Pedro e João terem ido embora, de novo o mestre apareceu para ela, dizendo: Não fiques em dúvida. Tenha coragem de crer no que viste e ouviste. Volto aos meus apóstolos e de novo disse a eles que eu ressuscitei, que eu aparecerei para eles e que logo irei ter com eles na Galiléia, como eu prometi. Maria apressou-se a voltar à casa de Marcos e disse aos apóstolos que novamente havia conversado com Jesus, mas eles não acreditariam nela. E quando Pedro e João voltaram, eles pararam de ridicularizá-la e ficaram cheios de temor e de apreensão. E esse é o final da apresentação. Muito obrigada. Agora podemos conversar aí. E se vocês quiserem que eu volte para algum slide, eu posso voltar. E podemos conversar sobre alguma dúvida, né? A Estela estava falando sobre o Santo Sudário, mas parece que esses panos de Jesus foram jogados, né, no Calvário, no, no lugar onde eles colocavam. Não, ele foi jogado em um barranco, se eu não me engano. Alguma coisa assim, não foi, Estela? Mas no livro acho que não fala mais depois Não, dali. Eu não lembro, se eu não me engano, tem alguma porque coisa. eu não acredito muito no Santo Sudário, porque imagina a confusão ali depois, quando Jesus ressuscitou, foram lá, saíram. Quem é que ia guardar aquilo ali tão bem por tanto tempo assim, né? Pois é. Mas está Agora, guardado, tá guardado até hoje, o Santo Sudário. o fato que tem esse pano, né? Que, inclusive, eles, eles fizeram vários estudos no Santo Sudário e há uma discussão do que é aquilo. Tanto que já É, fizeram até uma imagem 3D de Jesus através do Santo Sudário. Porque o Santo Sudário parece que foi descoberto em 1500, ou na Idade Média, alguma coisa assim. Mas ele tem uma história que ele de muito tempo. E ele já foi estudado várias vezes e já passou por fogo, por várias. E tá lá, tá intacto lá. Roberto, Olha, eu coloquei lá no grupo Café Orange uma reportagem exatamente sobre isso, Lívia. Uma escultura em 3 dimensões, feita na Espanha, com a síntese de toda a pesquisa que eles fizeram nesse chamado Santo Sudário. Coloquei também um print, Lilian, quando você estava falando
da ressurreição do Senhor, e eu fico com essa questão também, não muito importante, de será que o Santo Sudário é realmente os panos que envolviam o corpo do nosso Senhor no momento da ressurreição? E o meu último comentário. Olha, repara como Jesus, quando ressuscitou, ele estava no corpo moroncial. Muitos espiritualistas, eu não sei se já ouviram esse termo, viagem astral, ou projeciologia, ou saída do corpo. Esses dias eu estava conversando, ontem mesmo, conversando com meu amigo José Carlos, ele falou que teve um sonho, e no sonho ele não conseguia mover o corpo, ele estava acordado, mas não conseguia mover o corpo físico, e de repente ele moveu o braço, e ele acha que foi o braço do corpo etérico. Então eu faço a hipótese que nessas experiências de saída do corpo, você sai no corpo moroncial da alma. Obrigada, Eu, Roberto. Dani? A Dani e depois a Angélica, tá, Angélica? Então, durante essa leitura aí, o que mais me chamou a atenção foi, na minha interpretação, tá? Essa questão do apego com o corpo material. Porque eu venho de um modo de ser, de viver, que, por exemplo, minha mãe morreu, eu sempre tive essa coisa assim, eu não tenho apego ao corpo material. Eu compreendo que é o corpo do Criador do universo. Compreendo demais esse ponto de vista. Aí eu fiquei até, eu não sei se eu fiquei, o que deu assim um nó na minha cabeça foi porque quando falo assim de seres, sei lá, os arcanjos, os seres que participam da corpo de ressurreição, por mais que seja específico só para o Criador, enfim. O que é que na minha imaginação vem à tona? Que eles são altamente, bem mais, um nível de consciência bem mais elevado do que o meu eu aqui, né, nesse planeta Terra. E aí, assim, ontem teve porque foi por isso que me marca, entende? Me marcou, porque ontem teve um falecimento na minha família, hoje teve outro, de um outro familiar e um vizinho. E aí eu recusei ir em todos os velórios, e meu pai chocado, né? Tu não vai? Não, não vou, porque eu não tenho essa, essa, essa coisa assim de corpo, que às vezes acham até que é falta de respeito. Visitar túmulo, enfim, esse apego com o corpo. E aí eu fiquei pensando que eu me considero como ser humana muito distante, desses seres. E durante esta leitura, com este apego por este corpo material, eu fiquei realmente reflexiva no quanto que não estamos tão distantes, partindo desse ponto aí do apego do corpo físico, desses seres. Compreendeu? Aquele meu questionamento lá, no início, era mais nesse sentido. Eu compreendi tudo que estava escrito ali, mas, enfim, é isso aí. Mas apego de quem pelo corpo físico? Quem que tem apego? Estela, o fato de tá narrado lá, eles não quiseram que o corpo de Cristo passasse pelo processo e tal, e não sei o quê, entendeu? Quero dissolver rápido o corpo material do Cristo. A personalidade do Cristo não estava lá. Nada estava lá, ficou só o corpo material. Aí veio outro ponto de vista. Não, mas era do Criador. Era do Criador. Não, mas os anjos também têm sentimentos. Aí eu tô fazendo a síntese de tudo. Compreendeu? Eles Do só meu não, nível. eles não queriam ver se deteriorar. Olha, eles são seres que, imagina para eles ver o material aqui, grosseiro como é o nosso, assim, eles são seres mais sutis.
Eles não queriam ver tu queria deixar o corpo da tua mãe exposto lá até ver ele se decompor, tu ia gostar de ver? Não, né? Então, mas é porque no meu caso, eu não seria obrigada a ficar fixa lá. Eu iria saber que sim, aquele processo estava ocorrendo. E para mim, isso é um processo natural do planeta Terra. Imagina se todos os animais, insetos, tudo que morre, eu tivesse que cremar ou dissolver rapidamente porque a dor de ver aquilo se putrefar fosse muito grande. Eu entendo que eu estou falando de animais e não de seres vivos. E é isso que eu tô assim, entendeu? Pensativa. Não é que eu esteja discordando. É um negócio meio louco de pensar. Fala, Roberto. Agora é a Angélica. Ah, Angélica, desculpa, É. é que ela não levantou a mão dele. Vou falar rapidinho. Eu tenho um amigo, o nome dele é Brancato, e ele costuma dar palestras sobre o Santo Sudário. Ele foi um grande pesquisador. Então, nesse Santo Sudário, ele tem, assim, detalhes de todas as lanças, de tudo que aconteceu com Jesus, estatura, altura, tudo. E ele falando, a gente tem a impressão que realmente o Santo Sudário existiu, sim. Mas a minha pergunta não é nem mais sobre o Santo Sudário. Eu acredito no Santo Sudário. Mas eu queria saber de vocês, porque eu tenho ainda minha dúvida se eu quero ser cremada ou enterrada. Então, o que cada um acha? Se acha que é melhor cremar, melhor enterrar, porque os judeus, eles não cremam, eles enterram, e eles não enterram em túmulos onde cabe mais do que um. Então, cada um, até hoje, tem o seu espaço. Também não Eles não sei. enterram nem em túmulo, eles enterram na terra direto. Sim, sim. Então, qual será o objetivo disso? Se é o certo, se é da época de Jesus, né? Se é o certo enterrar e não cremar, eu gostaria de saber. Se alguém puder esclarecer. Roberto quer falar? É só responder para a minha. Eu quero ser cremada. Eu acho que é uma questão até de saúde pública e uma questão de espaço também nas grandes cidades. Porque o churume que sai dos cemitérios é terrível, contamina um monte. Roberto? Roberto. Hum, Eu acho que já fiz essa eu pergunta até eu para não o consigo. Roberto no particular. Eu não consigo, eu não estava conseguindo abrir o microfone. A Ah, minha tá. mão ficou levantada. Eu me esqueci de abaixar. Mas Ah, eu tá. queria Ah, fazer tá. um comentário. A Dani falou da questão da. Eu sou como a Estela. Eu não suportaria ver o corpo de uma pessoa amada que faleceu se decompondo. Para mim, por, por menos que eu seja apegado às coisas materiais, que eu compreenda que a alma ressuscita, eu vou me reencontrar com os meus familiares lá no céu, vou fazer uma festa lá, mas eu não gostaria de ver. Eu acho que eu entendo os anjos, entendo sim eles quererem acelerar o processo de dissolução do corpo humano de Jesus de Nazaré. Eu vou mandar resumar minha mãe, e estou para fazer isso desde o ano passado. Eles já abriram o túmulo umas duas vezes
e ela ainda está não intacta, mas ainda com o corpo razoavelmente inteiro. E então, realmente, eu não quis ver. Eu, quando fiz o pedido da exumação, eu estava no cemitério, mas eu também não quis ver, não. E agora também, se ela continuar ainda sem condições, eu também não vou querer ver, não. Então, eu acho que a exumação ainda é a melhor coisa, na minha opinião. Mas ainda não sei o que eu vou fazer. Estou estudando. Faz quanto tempo que ela faleceu, Angélica? Ah, já faz uns quase 20 anos já. É. É. Mas agora é só esqueleto, né? Eu não sei se Ah, ela está em esqueleto, porque não faz muitos anos não que abriram o túmulo e ela não estava esqueleto ainda, não. Mas ela tinha uma pele maravilhosa. Eu não sei se ela ficou doente muitos anos, tomou muito remédio, se os remédios também colaboram para conservar, né, o corpo. É. Eu não sei, pode ser também. a minha amiga, eu acho que fazia uns 20 anos, na época, eu não sei que o pai dela tinha morrido. Aí ela estava cansada de pagar o cemitério lá, daí ela mandou exumar, cremar e É. jogou a cinza lá no Beira-Rio. Ele era muito do Internacional, era muito colorado. Uhum. Nós fizemos uma festa, fomos jogar cinzas lá no Beira-Rio. Uhum. É, embora tenha o túmulo, o meu pai gostava muito de ir no Ibirapuera. E ele dizia que e tinha uma árvore gigantesca que caía assim, uns galhos no lago. E quando ele parou de dirigir, com 85 anos, ele falou: Agora eu quero morrer. Eu falei: Mas por quê? Porque eu não vou mais poder ir no Ibirapuera, não vou mais poder ir na casa das minhas filhas. Aí eu falei: Não, papai, fica tranquila, eu não vou te levar todo dia como você ia, mas no mínimo 2 vezes por semana. E ele dizia que aquela árvore era o altar dele, onde ele meditava. Aí ele pedia para eu levá-lo. Então, quando ele faleceu, a minha irmã mais velha quis cremá-lo. E nós enterramos as cinzas dele embaixo dessa árvore. E meu pai tinha mania de pedras. Então, ele morava ali na Paulista e tem muito camelô vendendo pedra, dizendo o significado das pedras. E eu mesmo tenho alguns presentes de pedra dele, inclusive uma pirâmide de jade e outras coisas. Bom, aí a minha irmã não quis fazer o buraco para jogar cinza. Eu e a minha sobrinha começamos a abrir. Aí minha sobrinha falou: Chega, né, tia, tá bom já. Eu falei: Não, vou fazer só mais uma tentativa. Aí, na hora que eu fiz a última tentativa, tinha um quartzo rosa. Porque antes dele falecer, as minhas últimas palavras para ele, eu falei: Papai, eu te amo muito, muito, muito. E aí, quando eu bati numa coisa dura assim, era um quartzo rosa, grandinho Nossa. assim, lindo. Eu tenho ele no meu altar. Ele cabe na palma da minha mão. Então, às vezes, eu ponho assim para sentir o meu pai. E a resposta, eu não conhecia muito o significado do quartzo rosa. Eu sei que é a pedra do amor, mas eu não sabia tudo. E eu tinha uma loja ali na Paulista, e aí tinha, do meu lado tinha uma casa esotérica. Aí eu quis saber o que significava. Então, disse que era a resposta que ele me deu, né? Eu também te amo muito, Que filha. coisa, né? Ele tinha Nossa, muita afinidade comigo. impressionante. E é, e é isso. Então, me presenteou até na hora de Que jogar a coisa, né? cinza dele. Que coisa. É. É, Tani. Obrigada, Angélica. Verdade. Vou ser breve, gente. Tá. Olha, vocês levaram muito, muito, mas muito mesmo ao
pé da letra, literalmente, o que eu falei sobre questão de putrefação de corpo. Gente, quem é que em sã consciência vai ficar assistindo? Eu não tô falando de ficar assistindo. Esses anjos, eles eram obrigados a ficar assistindo, assim? Ou, não, eu tô encasquetada com isso. Ou de duas, uma. Ou eu vejo o corpo físico de uma maneira muito como se fosse sem importância, porque realmente eu vim de fontes assim, de, o corpo é só um corpo. Eu dou importância ao meu corpo como se ele fosse um carro. Aqui, ele está me transportando, só ele é só um transporte. Compreende? Mas assim, eu não falo, minha mãe tá lá no cemitério, o corpo dela, isso vai me doer muito, porque eu tô assistindo. Não, eu não tô assistindo ela. Ela tá lá no túmulo dela. Não tô lá, eu não vou lá todo dia, deixa eu abrir aqui esse túmulo, deixa eu assistir ela aqui. Não era assim. Mas, de acordo com o texto, é como se eles tivessem uma certa obrigação de assistir a este corpo se deteriorar, que eu estou também tentando interpretar aquela passagem lá. E daí eles tiveram realmente essa sensação que é horrível até mesmo para seres que já estão num nível além do nosso. Porque, na minha concepção, eles têm outro tipo de mente. Então, a mente deles, para mim, é uma coisa muito diferente da mente que eu tenho. É uma coisa assim, que eu não sei compreender. Então, isso me aproximou mais de uma certa compreensão de uma fantasia que eu tinha de um alto. Eu não sei explicar para vocês. É como se falasse o nome anjo, arcanjo, seres celestes. É como se estivesse falando assim do próprio Deus no paraíso. Eu sei que não chega a ser esse ponto, mas do tamanho da minha fantasia. Eu estou tentando medir assim para que vocês compreendam assim um pouco o que eu estou querendo aqui expressar. Obrigada, Dani. Então, depois da Liana eu vou falar. Depois da Liana. Oi, Tá, Liana. eu entendo o que a nossa amiga quer dizer. Também estou bem ruim da voz, mas eu acho que ele coloca o livro não é de assistir, de ver, é assistir, de atender, de acompanhar. É isso que eu entendo, tá? Não é de ver aquilo deteriorar, é de acompanhar, de assistir, de ajudar. É isso que eu entendo, tá? Beijo, lindas. Beijo, obrigada, Liane. Aí eu também, daí depois eu vou falar alguma coisa, depois o Leonardo. Eu acho que esses seres, porque eu penso assim, mas será que eles ficam olhando a gente se deteriorar? Todo o nosso anjo, por exemplo, será que ele fica, né, fica tendo que observar a gente se deteriorar? Porque, você veja, é, é, a vida foi feita assim. A gente morre. E não existia uma receita. Ah, não, ó. Será que quando vieram os Sende Caligaste lá, eles ensinaram as pessoas a cremarem os mortos? Será que Adão e Eva cremavam os seus mortos? Eu pensando aqui com meus botões. Porque não tem isso na Melquisedeque, será que ele ensinou a cremar os mortos? Porque não tem isso na tradição. O normal, para mim, é você morrer e alguém enterra, né? Porque não vai ficar ali, porque se deixar a amostra, os bichos vêm e comem, você não quer também deixar a pessoa que você gosta ali jogada e tal. Isso é da cultura, né? Foi aprendido através dos tempos a, um certo respeito pelo corpo humano. Tanto que, sabe, Dani, no catolicismo, o, o cemitério é chamado de Campo Santo. Não sei se vocês sabem disso ou já ouviram falar nessa expressão. Campo Santo, por quê? Porque lá são sepultadas pessoas que eh, são sepultadas pessoas que procuravam, pelo menos, a seguir a religião,
procuravam seguir Jesus, né? E que a gente quer que essas pessoas se tornem um dia, se não já são, alguns até já são, mas se tornem santos, seguidores de Cristo, ou que tentem, né, que passem pelo purgatório, como acreditam, que passassem pelo purgatório, como acreditavam os católicos, né, e acreditam ainda, mas se tornem um dia santos. Então, você respeita aquela pessoa, porque, na verdade, ela carrega uma centelha divina, né? Por mais que nós sejamos, vamos dizer assim, pecadores ou não, né? Ou passíveis de erro, nós carregamos essa centelha divina e temos a personalidade, temos uma alma. Então, de certa maneira, tentamos nos aperfeiçoar. Então, eu vejo, assim, toda a questão do sepultamento, de você, do velório, de prestar homenagem àquela pessoa, como uma questão como uma homenagem, sabe? Que você faz a ela uma última homenagem, e a gente fala isso mesmo, né? Àquela pessoa que foi tão cara para nós, sabe? Então, você vai, a minha mãe me ensinou, né, a cuidar lá do cemitério, porque se imagine se fica abandonado o cemitério, fica lá como se você nunca tivesse convivido com aquela pessoa, com o teu pai, com a tua mãe, com quem for, com o teu tio, com o teu avô. Então, é uma questão, assim, lógico, esse corpo é temporário, ele é temporário, mas a gente aqui, a gente tem vamos dizer assim, uma grande afeição pela pessoa, um grande amor. Então, eu tenho certeza que se não tivesse ninguém para enterrar uma pessoa que você tem um grande afeto, ou mesmo qualquer pessoa na rua, que tivesse, que morreu, que não tivesse ninguém por essa pessoa, você ia pegar essa pessoa e ia sepultar, né? Por mais que eu acho que você diga assim, que considera só uma casca ou um móvel ou qualquer coisa, a gente considera uma personalidade, eu acho. A gente considera uma personalidade estando aqui, né? Por isso que a gente dá tanto valor às pessoas, a gente ama tanto as pessoas que a gente não quer que ninguém vá para morra, ninguém morra. A gente não quer que ninguém morra, né? Porque a gente. E outra coisa também. Está se dando tanta importância para esse corpo que a gente não está falando da ressurreição, está falando do corpo morto. A gente não está falando nem da Depois ressurreição. que não dá importância para o corpo, está se É, falando só no corpo é morto. verdade, verdade. E também outra coisa, é porque nós vivemos aqui, nós vivemos essa realidade. Mas, pensando em ressurreição, a gente também tem que se desapegar, né? Se desapegar e perceber que essa vida é momentânea, que nós vamos que é uma parte da nossa ascensão. Então, que bom que existe a ressurreição, que Jesus veio nos mostrar, porque assim a gente não fica tão apegado e tão triste, né? Tanto que você já tem essa coisa assim, desse desapego teu, assim, né? E isso é muito bom, mas não é por causa disso que a gente vai deixar o povo ali, né? Jogado em qualquer. Morreu, ficou, né? Alguém tem que enterrar, ou então colocar para cremar. Ah, é, Dani, pode falar. Mas Oi, antes é o a gente, Leopoldo. Desculpe, Dani, a acho que gente, antes o Leopoldo tinha levantado a mão, não foi, Leonardo, Leopoldo? Hã? Leonardo. O Leopoldo não, Leonardo, o Leonardo, Leonardo. desculpe, Leonardo. Né, no livro diz que nosso corpo enquanto vivo é o nosso tabernáculo, né? Mas eu gostaria de, após a morte, ser cremado e que as minhas cinzas servissem de adubo para mudas de árvores. Obrigada, Leonardo. Adoro, Dani.
Então, estamos falando de corpo porque o corpo fez parte desse processo de ressurreição e também foi citado lá da participação desses seres lá e também das atitudes das pessoas. Tem também o apego das pessoas com relação ao corpo. Mas, quando tu falou, Lília, em memória, eu fiquei pensando no seguinte, que dizem que quando se morre e que também ninguém sabe para onde que foi, eu não sei, eu vou direto ao ponto, ser o mais objetivo possível. Eu fiquei pensando agora que o corpo também, não sei se sai tudo com a alma, não sei, onde sai a memória, né? A memória é levada, os registros de tudo. Isso. Eu fiquei a pensar se, no caso, o corpo, e claro, o corpo do Criador desse universo, também não estavam lá essas memórias, porque lá no texto ele cita assim, em alguma parte lá ele fala que queria dissolver logo, porque assim ele se esqueceria, não sei o que, da existência. Uma coisa assim. É como se fosse um esquecimento da morte, de memórias, como se fossem memórias de dor, enfim, entende? Teve também essa questão que eu meio que passou batido, no que eu estava aqui raciocinando, e quando tu tocou no assunto de memória, aí ficou essa coisa, porque a gente sabe na psicossomática que ficam registros de memórias nos corpos. E daí, será que não seria, então, esse caso de que isso causaria dor, não só tanto do material, da putrefação da matéria em si, mas da dissolução dessas memórias, de registros de memórias que ficam no corpo. Aí deu para eu compreender melhor Uhum. esse Não, sentimento. eu entendi que foi, eles queriam abreviar o sofrimento, porque eles já tinham sofrido tanto, né? O sofrimento foi tão grande de ver Jesus crucificado, que eles não queriam sofrer mais ainda vendo Jesus sendo deteriorado, o corpo dele lentamente deteriorado. Se viu que são anos ali, né? E eu acredito que eles iriam, acho que a Angélia, acho que falou, não sei quem falou, que eles iriam, não, foi a Eliane, que eles iriam cuidar, né? Eles iriam, esses anjos, né, ali, eles iriam cuidar desse corpo ali. De certa maneira, eles ficam dando alguma atenção, né? E eles não queriam sofrer mais ainda. Foi o que eu entendi. Até, Ele- até mesmo porque se ele ressuscitar, ele ressuscitando. Desculpa. Então, só Pode queria falar, fazer só Leonardo. Ah, qual foi o máximo o ponto ápice, assim, para vocês, já que a gente falou muito aqui, a gente não, eu monopolizei aqui falando de corpo, mas qual foi, assim, a mensagem máxima dessa ressurreição aí? nossa, Jesus veio nos dizer que a vida continua após a morte. A Essa coisa mais linda é a é comprovação de essa, a que a coisa vida mais linda que, continua. porque tem gente que diz assim, né? Olha, não existe prova de vida após a morte. Não existe, porque Jesus veio e É, ressuscitou. Essa é a grande prova. E, inclusive, ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro, que veio com corpo e tudo daí, né? Ele ressuscitou com corpo e tudo. Mas que isso para mostrar que ele tinha o poder de vida e de morte, no caso, né? Mas no caso de vida. E ele veio dizer, veio explicar para nós o que é que acontece depois que nós morremos. Então, essa é a grande prova. E ainda tem gente que fala que não existe prova de vida após a morte. Então, essa é a grande notícia, né? O evangelho. Por isso que os apóstolos, eles fizeram o evangelho de Jesus com o sacrifício, né, a morte de Jesus e a ressurreição, que foi o grande evento, né, de tudo isso. Leonardo, você queria falar mais alguma coisa? Não, é porque imagina os que o condenaram e o que crucificaram, o que não seriam capazes de fazer se o corpo dele também
permanecesse ali, né? Com ele ressuscitando, que não poderiam vir a fazer também mais covardia ainda com o corpo, né? Nossa, mas isso aí nunca tinha Ou pensado. imagina, e como Jesus também, né, não queria deixar nada para ser idolatrado, imagina se existisse o túmulo dele até hoje, né? É verdade. Ia ser uma Verdade. peregrinação, ia ser uma coisa de adoração, assim, sem Não, fim, né? já é. Ainda é, né? Ainda é lá, né, Ainda é. Jerusalém, tudo, mas ele, É, imagina se tivesse ficado o corpo enterrado em algum lugar, né? Ele não é. queria, ele Nossa, também não daí. queria isso. Por isso que E o eu que tenho minhas poderiam ter dúvidas, feito por isso com que eu esse tenho minhas corpo? dúvidas do Santo Sudário, sabe? Porque ele não deixou, assim, ó, esses dias ainda não sei em que sala a gente falou, né? Que maravilhoso seria, porque o que que se tem hoje, né? O livro de Urântia que veio mais diretamente lá de cima, assim. O resto, a Bíblia e tudo, foram escritas por homens, e principalmente a Bíblia até de homens que nem conviveram com Jesus, né? Porque foram os outros que escreveram depois. Imagina se Jesus tivesse deixado tudo escrito, que maravilhoso seria, né? Sim, Escrito por ele, como realmente as coisas aconteceram. Nós não ia precisar esperar 2000 anos para vir o livro de Urântia, né? Se ele é tivesse verdade. deixado escrito, e ele não quis deixar nem esses relatos para nós, por Sim. isso que eu tenho minhas dúvidas quanto ao Santo Sudário, sabe? Aham. Porque ele não queria deixar, ele não quis deixar nada, ele não deixou nada escrito, ele não deixou nenhuma imagem, nada, ele não queria nada que virasse motivo de adoração. Eu não É, estou dizendo que é falso, porque eu não tenho como provar. Mas pelo que eu leio no livro de Urântia, para mim, claro, ali agora eles dizem que os panos ficaram tudo lá, né? é. Mas eu não sei também, eu tenho minhas dúvidas, assim, porque Jesus não queria que ficasse nada para adoração. Oi, E depois, Estela. na hora da que ele ressuscitou, na hora da ressurreição, que foi feita por ele mesmo, vamos dizer, presenciada por aqueles 7 seres, né? Imagine a força que não subiu do corpo dele e atravessou aqueles panos, né? Então, aquele evento, assim, mas é um evento moroncial. O evento moroncial, que é a da ressurreição, ele está entre o plano terrestre e o plano espiritual. Ele não é totalmente espiritual, né? E Não. também não é totalmente terrestre. Então, that's the question. Essa força, porque alguma energia fica, alguma energia ficou. Foi essa energia da impressão, não se sabe. Que no momento também pode ser que O não tenha Adão, ah, imprimido nada. Pode ser que não tenha imprimido nada no momento. Aquela impressão forte, né? Mas pode ser que com o tempo ela foi fixando, como se fosse uma fotografia. E com o tempo vai aparecendo. Quem que queria falar? o Adão, Ah, Não, eu queria perguntar para você, Estela, que já tem comprovação que a idade do tecido é da época de Cristo, através de carbono. Agora, se é o rosto de Cristo, aí agora tem dúvida, né? Mas o tem que tecido, ser. a idade é. A idade é a idade de é, Cristo, o tecido, né? Tecido. pode ser que É. seja, mas eu não sei. Eu fico meio assim discreto também. Eu tenho dúvidas. Eu também tenho. O André Gurgel, que eu acho que viu lá em Turim, ele disse que é impressionante, assim, quando tu vê, né, que parece que não fica muitas dúvidas, Ah, mas mas a inteligência artificial já faz uma outra imagem do rosto de Jesus, né? Então, quer dizer, cabelo grande, não era bem cabelo grande. Então, tenho muitas dúvidas aí.
É, mas a partir do Santo Sudário, a imagem é muito parecida. Ela só está se aperfeiçoando, mas é muito parecida. Mais alguma? A A Liane, Dani acho que ia tem... falar. Hã? A Liane, eu acho que ia falar. Ah, tá. Liane? Não, chega lá, abri o microfone. É, o microfone está aberto, mas acho que ela esqueceu de fechar o microfone. Não, não, eu esqueci de fechar. Ah, tá, achei que Não ia quero falar. falar nada. Tá. Ah, tá. E para mais alguém quer falar sobre a impressão da leitura de hoje sobre a ressurreição? O que que impressionou mais? É, eu acho que eu já falei Eu bastante. acho, eu acho que para todo mundo aqui, tá até assim, sem mais impressões, é porque o ponto ápice que é revelar que existe vida após a morte, todo mundo aqui, pelo menos a grande maioria, já não é nenhuma surpresa. E por isso que tá todo mundo só do som do grilo aí, cri, 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 que todo mundo aqui É, já conhece isso, para já nós tem não é essa. mais novidade. É, É, mas mesmo assim, muitos cristãos, os que você pergunta assim, não tem, né? Não se liga, às vezes não se liga. As pessoas são tão questionadoras, ou são tão assim desligadas da espiritualidade que ainda ficam, mesmo aprendendo, estando numa religião, é tão automático que não estudam muito a fundo, né? A ressurreição. E alguns acreditam em outras coisas, né? Tipo, que as pessoas voltam, mas de acordo com o livro, existe uma ascensão. Nós vamos só nos modificando, modificando, mas cada vez ascendendo e passando para novos níveis de compreensão e de evolução. Graças a Deus, né? E no primeiro mundo das morôncias e no segundo, a gente vai se curar de muita coisa aqui que a gente tinha. Até o sétimo mundo dizem que a gente vai se libertar de todos os resquícios que nos ligavam a esse mundo material. Então, a gente já vai estar bem evoluído até o sétimo mundo. Até lá tem um caminho a percorrer, mas eu acho que a grande novidade é que nós vamos ressuscitar e vamos continuar ascendendo ao Pai, evoluindo, né? E isso é muito bom. Que é o que acontece aqui. Ninguém volta ninguém volta a ter 24, ninguém volta a ser jovem, ninguém volta a ser criança, todo mundo só vai evoluindo, né? E aí vai ser assim na continuação da vida. Assim, o Jesus veio e já falou isso, o livro veio e confirma. Muito bom, Lilian. Que possamos Muito levar obrigada, uma então, ótima pessoal. experiência para Deus, né? Oi? Que possamos levar uma ótima experiência Isso, para é Deus. verdade. Que a gente não se arrependa, né? Então, é isso mesmo. E muito obrigada pela participação de todos, gente.